Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos seguir lá com as nossas aulas, não é isso? Hoje, como sempre, terça-feira é dia de aula, né? O PET seus que eu vou analisar na sexta-feira está pedindo para a gente estudar essa semana a transição do feudalismo para o capitalismo, ok? Ah, professor, não entendi nada. Calma, que nós vamos explicar, tá? Calma! Bom, lembra que eu expliquei lá na primeira aula que eu fiz uma aula para todo mundo explicando como é que a história funciona e falei que a história é dividida em 5 partes? Pré-história, história antiga, idade média, moderna e contemporânea, ok? O que ela está te pedindo? Essa questão do feudalismo para o capitalismo. Feudalismo é o sistema que vai vigorar na idade média e o capitalismo na idade moderna e contemporânea, que é hoje em dia. Então ele quer saber como que isso mudou, como esse sistema saiu do feudalismo para o capitalismo, ok? Vamos começar lá do feudalismo. Na Idade Média, lembra que eu falei para vocês lá que o Império Romano vai acabar do lado esquerdo, né, que é o do Ocidente, vai começar a Idade Média. Então as pessoas saem das cidades e vão para o campo. E lá no campo tem os castelos, as pessoas vão pedir abrigo, socorro, me ajuda aqui que eu não tenho onde viver, eu não tenho do que viver. Então esse senhor do castelo vai oferecer para eles trabalho, um lugar que eles possam viver, mas ele não vai fazer de graça. Então ele oferece para as pessoas um lugar para viver, mas em troca, essas pessoas vão ter que trabalhar na terra do Senhor e tudo que essa terra der é do Senhor, e a terra que ele emprestou para essa pessoa viver, o que essa pessoa plantar naquele lugar, 1/3 é do Senhor também. Então, a Idade Média, esse feudalismo, é uma relação bem primária. Não é muito de moeda, é muito de mercadoria. Ninguém faz igual hoje em dia. Ah, transfere o dinheiro aí, entendeu? Vai no caixa eletrônico. Não, naquela época não tinha isso. Então era um saco de arroz, troca de um saco de feijão. A mão de obra era servo. Essa pessoa que vivia na casinha lá, que trabalhava na casa do Senhor, no terreno do Senhor e na sua própria terra, ele era um servo. Lembrando, o que é um servo? Servo é uma pessoa que depende da outra. Então, como ele chegou lá e falou, socorro, eu não tenho, atacaram minha casa lá, eu preciso de algum lugar, e o Senhor ofereceu esse lugar, ele é um servo. Enquanto ele fizer o que o Senhor mandar, ele pode ficar lá. Depois que ele não fizer mais, se ele não quiser, ele vai embora. É diferente do escravo. O escravo não pode ir embora hora nenhuma. Ele é do Senhor. Nessa época, não. Era servo. Enquanto ele trabalhasse na terra do Senhor, enquanto ele desse 1/3 do produto que ele fazia na terra que foi emprestada para ele, ele poderia ficar. Então, essa era a relação. Então, as coisas eram mais rudimentares. Conforme a Idade Média vai acabando, vai surgir um outro sistema, em vez de feudalismo, a gente chama de mercantilismo. Lembra que eu falei para vocês que com o final da Idade Média, início da Moderna, vai surgir os países da Europa? O primeiro país que surge é Portugal, depois Espanha, e todos os outros vão vir logo depois. Mas Portugal e Espanha surgem muito rápido. No final do século XIV, início do XV, na verdade já no 13 ou 14, século 13 ou 14, eles já estão surgindo. Então, agora tem um rei. Não é mais o dono da fazenda agora. Agora é um rei. Ele manda em um território enorme, que hoje a gente chama, por exemplo, de Portugal. Todo aquele país agora é ele que manda. Não é mais uma fazendinha, é um país. Então agora ele não é mais um senhor, ele é um rei, ok? E esse rei agora, ele manda em tudo. E obviamente ele quer que tudo no país dele dê certo, fique positivo. Então esse mercantilismo, o que ele veio? Ele veio para poder acumular dinheiro dentro do país. Agora já não é mais na fazendinha lá do senhor do feudalismo. Agora já é no país. E ele quer que esse país dele cada vez fique mais rico. Então ele vai usar o mercantilismo para fazer isso. Como é que funciona o mercantilismo? Ele acha que quanto mais moeda de ouro e prata, ou quanto mais ouro e prata ele tiver dentro do terreno dele, mais ricão ele vai ficar, mais poderoso ele vai ficar. Além disso, todos esses reis europeus têm colônias. Então nessas colônias ele criou um negócio chamado Pacto Colonial. Todo mundo que for da minha colônia ou vai comprar de mim ou vender para mim. Você não pode comprar e vender de outra pessoa. Então o Brasil, por exemplo, é a colônia de Portugal. Tinha o Pacto Colonial. Então a colônia só podia vender para Portugal ou comprar de Portugal, para mais ninguém. Para garantir que tudo era para Portugal.
Então o Brasil produzia lá a cana-de-açúcar e fazia o açúcar. Vinha para Portugal a R$ 10, por exemplo, e Portugal vendia a R$ 100. Então você pode ver que ficava muito, cascaio para o rei de Portugal, ok? Então, esse juntar moedas, esse pacto colonial, outra coisa que eles usavam naquela época do mercantilismo e usa até hoje no capitalismo, ou tenta usar, né? É a balança comercial favorável. Nossa, mas que nome difícil. Não, molezinha. Balança comercial favorável é o seu país vender mais do que comprar. Por quê? É igual na sua casa. Quando seu pai e sua mãe lá, o seu pai ganha um salário dele. Vamos pôr, ele ganha 15 mil por mês, 15 mil. Se o seu pai gastar mais do que 15 mil, ele está devendo dinheiro. Ele não tem mais que isso. Se ele gastar menos de 15 mil, está sobrando dinheiro para ele. Isso é balança comercial. Se ele ganha mais do que gasta, positivo. Se ele gasta mais do que ganha, negativo. Então isso a gente chama de balança comercial. O rei queria muito mais que o país dele vendesse do que o país dele comprasse. Entendeu? Então olha você que diferença. Antes era, né, o senhor pegando o alimento que está do servo, era... Entendeu? No mercantilismo a coisa já mudou. Agora já está vindo uma mercadoria de tudo quanto é colônia para Portugal, para Espanha, e ele vendendo para o resto do mundo. E dinheiro. Entendeu? Só que você pode ver que o Estado faz isso, é o rei. É o rei que vai criar empresa, não vai criar empresa. A colônia vai produzir isso, a colônia não vai produzir isso, ela vai mandar isso, ela não vai fazer isso. Então o rei que é a central de tudo isso, ok? Conforme o tempo vai passando, essa ideia vai ficando difícil, porque, e se o rei for meio Zé Orelha? Se ele for ruim de negócio, o país quebra, porque está tudo nas mãos dele. Outra coisa, vai vir um negócio muito famoso chamado Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial, um cara lá que fazia, por exemplo, um sapateiro, ele fazia um sapato por semana. Com a fábrica, eles fazem um sapato por hora. Então você imagina o número de sapatos que se faz a mais. Então vai chegar uma hora que esse sistema que esse rei criou já não vai dar certo. É muito burocrático. Ele tem que autorizar tudo. Tudo é ele que tem que carimbar. Tchu, vai, não vai. Compra, não compra. Vende, não vende. Então isso ficou lento. E vai chegar uma hora que tudo isso tem que agilizar. Outra coisa, nessa época aí dos reis da Europa, o trabalho, a maioria deles era escravo. Então o escravo não consome, escravo não compra roupa, escravo não compra comida, escravo não compra joia, escravo não compra sapato. Então por que você acha que o pessoal lá no século XVII, XVIII, XIX vai acabar com a escravidão? Porque o pessoal era bonzinho? Não acredita nisso, né, gente? A escravidão foi uma coisa horrível, horrível mesmo, que tomara que nunca volte a acontecer, embora ainda continue acontecendo, infelizmente. Só que quem fez a Lei Áurea, muitos deles, principalmente a Inglaterra, que foi o país que mais tentou acabar com a escravidão, não é porque eles eram bonzinhos. Não, porque ele queria igualdade. Não era, ainda mais a Inglaterra, que era o maior país do mundo da época, era a maior potência do mundo. O que eles queriam com isso? Escravo não tem direito de escolher as coisas, ele vai comer o que o dono dele fez. Por exemplo, tinha um alimento que eles comiam demais que era charque. Então ele não escolhia querer comer charque ou não. Ele comia porque era o que o dono dele fazia. Agora, se você dá liberdade para essa pessoa, se você faz ela trabalhar para você, paga um salário, essa pessoa vai pegar esse salário e vai comprar tudo que ela vai quiser comprar. Então, isso é o que a gente agora vai chamar de capitalismo. Então, a gente saiu do feudalismo, foi para o mercantilismo. Feudalismo lá, a troca do senhor com o servo dele. Mercantilismo é o dono, o rei do país, controlando tudo. Estava produzindo mais, mas controlando tudo, e aí começou a ficar lento. E aí começa a surgir o capitalismo. O capitalismo é rápido, dinâmico, tudo no capitalismo é igual hoje em dia. As coisas mudam assim, celular, vocês sabem disso, né? Celular hoje em dia você compra um celular, daqui a um mês seu celular já está desatualizado. Se você quiser ficar sempre com o celular da moda, uma vez por mês você tem que trocar de celular. Por quê? Porque tudo no capitalismo é rápido. Então, aquele sistema lá do rei não funcionava mais, tinha que esperar o rei autorizar. Não, agora eu vou lançar um novo. Não, esse celular eu não quero, o capitalismo não é assim não, então o capitalismo é rápido. Então esse sistema do rei começa a ser alterado, então agora quem vai fazer as escolhas, quem vai controlar, é o que a gente chama hoje de empresário. É a classe que vai surgir lá na Idade Média que chama burguesia, ok?
Então agora o rei que queria o país inteiro vendendo mais do que comprando, o dono da empresa agora quer para a empresa dele. Se a outra empresa não vai, ele quer que a empresa dele venda mais do que compre. Essa é a ideia. E é a mesma lógica hoje em dia, igual na sua casa. Se seu pai ganha 10 mil por mês, você só pode gastar até 10 mil. O ideal é você gastar 5 e guardar 5, que aí vai entrar mais dinheiro do que vai sair. Então a empresa é a mesma coisa. Então os grandes países da Europa todos vão acabar com a escravidão. Agora todo mundo vai ser assalariado. O que é assalariado? Você vai pegar o seu trabalho e vai oferecer para uma empresa. Chega lá, sei lá, chega lá na Gol, na fabricante lá da linha aérea, né, da Gol. Fala, eu quero trabalhar, me arruma um serviço aí. O cara fala, então tá, você vai limpar aqui o chão e tal, eu vou te pagar um salário mínimo. Então agora você é um assalariado. Todo dia 10, por exemplo, cai lá o salário mínimo na sua conta, você vai pegar esse dinheiro e comprar as coisas que você quer comprar. Entendeu? Então esse é o sonho do capitalista. Por exemplo, o iPhone. Vai lá e paga, tem gente que paga 10 mil no celular. Entendeu? Um servo lá da Idade Média não compraria iPhone. Um súdito lá do rei do mercantilismo não compraria um iPhone. Agora muita gente compra um iPhone. Né? Divide 10 vezes, parcela sei lá o quê, dá um jeitinho, mas acaba comprando. Por quê? Porque o capitalismo deu essa oportunidade. O capitalismo é mais dinâmico. Entendeu? Então dá pra ver que essas estruturas vão mudando. Então agora já não é mais o rei mandando, agora são os empresários. Outra coisa, o capitalismo vai dizer que vão criar um negócio chamado lei de mercado. Ou seja, o mercado se controla. Então, em teoria, quanto mais eu tenho de um produto, mais barato ele é. Por quê? Porque tem muito dele. Agora, quanto menos desse produto, mais caro ele é. Então, por exemplo, detergente. Detergente que sua mãe lava vasilha lá, né? Pois é. Tem muito detergente, muitas marcas, muitos modelos, muito detergente. Então o que acontece com o preço dele? Cai. Agora, por exemplo, a Mona Lisa. Mona Lisa é um quadro famosíssimo. Só tem uma Mona Lisa no mundo inteiro. Você acha que ela custa barato ou você acha que ela custa caro? Então isso a gente chama de lei de mercado. O capitalismo criou isso. Quanto mais eu tenho de um produto, em teoria, mais barato ele fica. Quanto menos eu tenho daquele produto, quanto mais restrito ele for, mais caro ele vai ser. Outra coisa também, vai surgir um negócio chamado concorrência. Então, se agora não é mais o país, o rei que manda, são os empresários, vai ter empresários da mesma área. Então vai ter um empresário que mexe com sapato, esse aqui também se mexe com sapato. Então o que vai fazer eles conseguirem vender? Ou eles vão vender produtos melhores, ou produtos mais baratos, ou mais sustentáveis, sei lá. Você tem que surgir um argumento para você provar para o seu cliente que ele vai comprar o seu. O nome que o capitalismo dá para isso é concorrência. Então a concorrência controla o mercado. Né? Ninguém pode chegar e falar, isso aqui custa 10 mil, se alguém chega e faz o mesmo produto ou serviço por 2 mil. Você não consegue vender, porque tem um cara que faz por 2 mil. Então isso é concorrência, isso é o que o mercado faz para se controlar. Já que agora não tem o rei para controlar, tem essa concorrência. E só para concluir, né, a palavra-chave do capitalismo, antes de hoje em dia, é lucro. Né? Todo aquele capitalista, na verdade a grande maioria das pessoas, almejam lucro. O que é lucro? É ganhar mais dinheiro do que gasta. Ok? Você pode até querer gastar 100 mil por mês, mas você tem que ganhar 300 mil por mês. Ah, mas eu quero ganhar 1 milhão por mês. Eu quero gastar 1 milhão por mês. Então você tem que ganhar pelo menos 2 milhões para você poder gastar. Entendeu? Então é essa busca de lucro que vai fazer o mercado funcionar. Beleza? Então está explicado como é que foram essas mudanças de feudalismo para o mercantilismo e mercantilismo para o capitalismo, ok? Na sexta-feira eu gravo uma aula lene analisando o PET que vai ser desse tema.